Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, motivo de honra estar na presença de Deus. Nessa tarde eu estava orando com Deus e decidi, movido pelo Espírito Santo, a gravar essa mensagem para os irmãos. Hoje é dia 21 de junho de 2021, às 4h18 da tarde, e eu creio que o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração. Apenas fique atento ao que Deus quer falar nessa tarde maravilhosa. E aqui eu quero ler para os irmãos alguns versículos apenas de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler em nome de Jesus. O texto e o título vai dizer: Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor veio sobre mim, e me levou o Senhor em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobremaneira. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele me disse então: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que eu farei entrar espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós, farei crescer sobre vós a carne, cobri-vos de pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me foi mandado. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e imediatamente uma comoção, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e a carne se estendeu, e a pele por cima deles, porém não havia neles espírito. Então me disse: Profetiza ao espírito. Profetiza, filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos. Então me disse: Profetiza ao espírito. Profetiza, filho do homem, dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses ossos, e viverão. Assim profetizei como me foi mandado. Entrou o espírito neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é muito específica quando ela fala sobre Ezequiel capítulo 37. Quando Deus quer se manifestar para o homem e para o seu profeta, que naquele momento era Ezequiel, a Bíblia vai dizer nos seus primeiros capítulos, em Ezequiel capítulo 1, a Bíblia diz que Ezequiel, ali naquele momento em que ele estava em Jerusalém, no momento em que ele estava ali no reino de Judá, a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel teve visões de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que Ezequiel, ele estava no momento em que Deus queria falar com ele. E a Bíblia diz, aleluia, que Nabucodonosor, ele tinha invadido Jerusalém. Ele tinha invadido o reinado aonde Ezequiel estava. E Ezequiel naquele momento está passando por um momento difícil. Está passando por uma situação difícil, por uma situação complicada.
porque a cidade onde ele mora, o lugar onde ele habita, está sendo devastado, está sendo destruído. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Nabucodonosor invade Jerusalém. Só que Deus, aleluia, no capítulo 2 vai chamar Ezequiel. E vai apresentar para Ezequiel o chamado dele, que era de ser um profeta. Deus ele vai levantar Ezequiel no capítulo 2 e vai mostrar algumas coisas para Ezequiel. Ele vai levantar Ezequiel e vai dizer: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Naquele momento, aleluia, Deus ele vai dar algo para Ezequiel, que é uma visão. Deus ele vai olhar para Ezequiel e falar: Ezequiel, eu te levantei para ser um profeta e tu vai profetizar contra o reino de Judá. Tu vai profetizar contra a casa, contra o povo de Jerusalém, a casa de Israel. E a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel e vai dizer assim para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, não se assuste com o que você vai ver. Não tenha medo com o que você vai ver. Não se preocupe com o que vai vir pela sua frente, Ezequiel. Porque Ezequiel, aquele povo, aleluia, qual você vai profetizar, Ezequiel, é a casa rebelde. É um povo de semblante duro, de coração obstinado, Ezequiel. Só que Deus garante para Ezequiel que quando ele for, Deus ele vai com ele. Deus ele garante para Ezequiel que quando Ezequiel for para a peleja, Deus vai estar com Ezequiel. Nabucodonosor invade Jerusalém para levar aquele povo em cativeiro, para levar aquele povo em cativo, para deixar aquele povo escravo na Babilônia. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Nabucodonosor naquele momento era um império. Nabucodonosor naquele momento ele estava sendo como aquele que ia e fazia, aquele que ia e conquistava a terra, aquele que ia e mandava e o povo obedecia. Só que Deus vai falar com Ezequiel. Deus vai levantar Ezequiel. Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a metade do povo para a Babilônia cativo, levando sacerdotes, levando anciões, levando pessoas, crianças, levando homens e mulheres. E naquele momento que Deus está vendo tudo aquilo que está acontecendo com o seu povo, Nabucodonosor invadindo Jerusalém, queimando os portões, derrubando os muros, destruindo tudo que existia em Jerusalém, inclusive o templo. Deus vai levantar Ezequiel no momento de dor, no momento de luta, no momento em que Ezequiel está vendo que o povo está sendo torturado, que o povo está sendo mantido em cativeiro mais uma vez. Já não bastava terem sido mantidos em cativeiro no Egito, agora vão ser mantidos em cativeiro na Babilônia. Agora a gente vê Ezequiel no capítulo 37, Deus levantando a Ezequiel. Ezequiel está passando por uma fase difícil. Ezequiel está passando por um momento de dor, por um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de tristeza, por um momento que ele está se sentindo sozinho no meio de tanta gente. E Deus tem uma palavra para Ezequiel no capítulo 37. O povo de Jerusalém já não é mais o mesmo povo.
O povo de Jerusalém já está triste, já está com o coração frustrado, já está com a alma doente, já não sabe mais o que é orar, já não sabe mais o que é buscar, já estão se prostrando a outros deuses, já estão adorando imagens, já estão fazendo coisas de errado, já não tem mais aquela vida com Deus, aleluia, já não tem mais aquele comprometimento com Deus, já não tem mais aquela entrega com Deus, já não tem mais aquele avivamento com Deus. Então Deus, aleluia, está vendo como está a situação do povo. O povo já está morto espiritualmente, o povo já está se queixando de muita coisa, o povo já está se dizendo por trás das paredes: o Senhor se esqueceu da gente. O povo está por trás das paredes se escondendo e dizendo que Deus não está vendo eles mais. Já estão adorando deuses pagãos, já estão fazendo coisas que não eram para fazer. Então Deus agora fala com Ezequiel, mais uma vez, dizendo: filho do homem, Deus agora vai fazer uma luz. Deus agora vai trazer uma luz para o povo de Jerusalém, para o povo que está cativo na Babilônia. Deus agora vai trazer uma luz através de Ezequiel. Porque quantas das vezes nós estamos passando pelo problema a qual passou o povo de Jerusalém? Quantas das vezes nós estamos passando pela mesma situação a qual passou o povo de Jerusalém? Outrora estávamos na presença de Deus, buscando ao Senhor, se entregando a Ele, clamando a Ele, chamando a atenção dEle, mas por algum motivo, por alguma cilada, por alguma artimanha de Satanás, acabamos nos afastando da presença de Deus. Talvez não somos mais aquele crente que éramos antes. Aquele crente que buscava a presença, aquele crente que descia na madrugada, aquele crente que jejuava, aquele crente que orava, aquele crente que dava glória a Deus, aquele crente que levantava a mão para o céu e dizia: Senhor, eis-me aqui. Só que Deus ainda levanta Ezequiel na terra. Só que Deus ainda levanta Ezequiel na terra para profetizar. Deus ainda levanta Ezequiel na terra para fazer a diferença. A Bíblia diz agora em Ezequiel 37, no versículo 1, e Ezequiel vai escrever dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor e me colocou no meio de um vale. E estava cheio de ossos. Aqui a gente já vê algo impressionante, algo extraordinário da parte de Deus. Ezequiel está naquele momento de dor e de luta, a qual ele olha para o lado, a qual ele olha para o outro, e ele não vê alguém para segurar na mão dele. Oh, glória a Deus! A qual ele olha para a esquerda e olha para a direita e ele não vê ninguém para dar forças para ele. A qual ele olha para a esquerda, olha para quem estava do lado dele sentado. Só que ele não vê ninguém para dar forças para ele. Ai, meu Deus. Só que Deus, ele é impressionante, ele é amigo nessas horas a qual a gente está triste, está cabisbaixo. Naquela hora que a gente está pensando em desistir, naquela hora que a gente está pensando em parar, naquela hora que a gente está pensando em abandonar tudo, o Senhor vem sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Era Deus naquele momento dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu estou contigo, filho. Ezequiel, minha mão ainda está sobre ti. A minha mão ainda está sobre ti, Ezequiel.
A minha mão, oh meu Deus, a minha mão forte ainda está sobre ti, Ezequiel. Naquele momento a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre mim e me colocou no meio de um vale. Sabe o que eu vejo aqui? O vale de ossos, o vale de dor, o vale de amargura, o vale da depressão, o vale do sofrimento, o vale da doença, o vale do desengano dos médicos. Quando Ezequiel é levado a esse vale, ninguém quer estar no meio de um vale, irmão. Ninguém quer estar no meio de um vale, minha irmã. Ninguém quer passar pela situação que Ezequiel passou. Ezequiel está vendo gente morta. Ezequiel está olhando para aquilo que foi humano um dia, que foi pessoa um dia. Ezequiel está olhando para aquilo que foi ser humano um dia. E ele está vendo agora que não tem vida mais, está morto, está caído. E é doloroso demais. Então quando a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre mim e me colocou num vale, Ezequiel nunca quis estar naquele vale, mas foi o Senhor que colocou Ezequiel lá. Sabe o que é isso? Tem momentos na minha e na tua vida que a gente não vai querer estar passando por uma situação, que a gente não vai estar querendo passar por um momento, mas foi o Senhor que nos colocou lá. Foi o Senhor que nos colocou no meio desse vale. Foi o Senhor que nos colocou no meio dessa situação. Foi o Senhor que nos colocou no meio dessa tempestade. Aleluias. Tem momento na minha e na tua vida que você não vai querer passar, mas o Senhor vai te colocar. E você vai ter que ver tudo. Você que vai ter que ter, você vai ter que olhar e ver a situação do jeito que ela é. Vai ter momento na minha e na tua vida que Deus não vai maquiar a situação, que Deus não vai colocar uma tinta colorida na situação, mas Ele vai te fazer passar pelo preto e branco. Ele vai te fazer passar pelo meio do vale e você vai ter que ver o vale da cor que ele é. Você vai ter que ver o vale do jeito que ele é escuro. Só que a Bíblia diz, aleluias, que quando Ezequiel vai dizer, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, no versículo 2 vai dizer assim: fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobremaneira. Deus coloca Ezequiel no meio do vale. Deus faz Ezequiel olhar e observar tudo. Só que a Bíblia diz que Ezequiel vai dizer: e fez-me passear no meio do vale. Em outras traduções vai dizer assim: ele me fez andar no meio daquele vale, ao redor daqueles ossos. É Deus dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, eu até te coloco no meio da situação, Ezequiel. Ezequiel, até te coloco no meio eu te coloco no meio do vale, eu te coloco no meio da prova, Ezequiel, mas a minha mão está contigo te levando, a minha mão está contigo te segurando. Se fosse por Ezequiel, Ezequiel não conseguiria andar. Se fosse por Ezequiel, Ezequiel não conseguiria caminhar no vale, mas a mão do Senhor fez Ezequiel caminhar, a mão do Senhor fez Ezequiel andar. É Deus dizendo: vai ter momento que você não vai conseguir andar, vai ter momento que você não vai conseguir caminhar, mas eu vou te fazer andar, eu vou te fazer andar nesse vale. Aleluias. Oh glória.
Vai ter momentos na minha e na tua vida que a gente não vai conseguir. Mas a mão dele vai estar sobre nós, nos ajudando. Aleluia. A Bíblia diz agora que Deus vai olhar para Ezequiel. Ezequiel vai observar tudo. Eu já estou encerrando essa mensagem. Deus vai dizer: filho do homem, esses ossos podem voltar a viver. Esses ossos podem voltar a ter vida, Ezequiel. Ezequiel vai olhar para Deus na sua inocência e vai dizer: Deus, tu sabes. Deus, ele está confrontando Ezequiel. Deus, ele está colocando Ezequiel contra a parede. Deus, ele está fazendo a humanidade de Ezequiel florescer. Porque não tem essa de super crente. Nós somos pecadores e somos falhos. E não é sempre que a gente vai estar, que a gente vai estar forte. Ezequiel olha para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Era Ezequiel dizendo: Senhor, oh Senhor, o Senhor sabe que eu não posso. O Senhor sabe que eu não consigo. Mas tu sabes. Aí Deus olha para Ezequiel e vai dizer: filho do homem, então profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Fala com esses ossos, Ezequiel. Profetiza para eles. A Bíblia diz, aleluia, que Ezequiel, ele vai profetizar. E quando Ezequiel profetiza, a Bíblia diz que Ezequiel vai lançar palavras sobre aqueles ossos. E ele vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém tendões sobre vós, farei crescer sobre vós a carne, cobre-vos de pele, e porém vós o Espírito e vivereis. Deus, ele confrontou Ezequiel. E Deus agora disse para Ezequiel profetizar. Sabe o que Deus estava querendo falar para Ezequiel? Ô Ezequiel, meu Deus, aleluia. Ô Ezequiel, ô glória. Deus, ele estava querendo dizer assim para Ezequiel: ô Ezequiel, o filho do homem, aleluia. O poder de fazer os ossos voltar a vida está na minha mão, Ezequiel. O poder de fazer os ossos voltar a ficar de pé está na minha mão, Ezequiel. O poder de fazer esses ossos criar tendão, criar carne, criar pele, está na minha mão, Ezequiel. Mas quem profetiza é você, ô glória. Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho poder para tudo, mas quem vai ser profeta é você. É Deus dizendo nessa tarde: o poder de transformar a minha vida, a tua vida está na minha mão. O poder de transformar a tua casa está na minha mão. O poder de salvar a tua família, o poder de salvar o teu esposo, a tua esposa, o poder de salvar o teu filho, salvar a tua empresa, o poder de salvar o teu casamento está na minha mão. Mas quem profetiza é você.
Deus, Ele está dizendo assim, tem momento na minha e na tua vida que Deus, Ele não vai colocar a mão porque Ele está precisando de uma atitude tua. Tem momento na minha e na tua vida que Deus não vai colocar a mão enquanto não tiver uma atitude tua. Ezequiel precisava profetizar para Deus mandar o poder do Espírito sobre os ossos. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Então Deus nessa tarde está dizendo, o poder está na minha mão, mas quem profetiza é você ainda. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele quer algo contigo. Oh glória. Ele quer uma profundidade contigo. Só que ele está dizendo assim, enquanto tu não abrir tua boca para profetizar, não tem como eu fazer nada. Enquanto tu não colocar, oh glória, a tua fé em ação, não tem como eu fazer nada. Tem momento que é difícil da gente olhar para uma situação e ter coragem de profetizar nela. Tem momento que é difícil a gente olhar para um momento que a gente está passando, pelo caos que a gente está passando, pelo cenário que a gente está passando e ter coragem de profetizar nele. Porque a gente olha e só tem gente apontando, dizendo, tá vendo aí, eu não disse que ia cair, tá vendo aí, eu não disse que ia falhar, tá vendo aí, não disse que ia voltar para trás, tá vendo aí, não disse que o projeto ia dar errado. Só que quem te chamou e te escolheu foi Deus. Só que quem te levantou e te escolheu foi Jesus. Aí você está preso, se prendendo ao que estão falando de você, ao que estão dizendo sobre o teu respeito, o que estão falando sobre a tua vida. Aí você está dizendo assim, esse negócio de ser profeta não é para mim não. Esse negócio de, glória, esse negócio de pregar não é para mim não. Esse negócio de entregar profecia não é para mim não. Esse negócio de ser crente não é para mim não. Só que Deus está dizendo assim, enquanto tu não profetizar, eu não posso fazer nada. Oh meu Deus. Profetiza. Profetiza. Porque quando você profetizar, um milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa. Os ossos vão ficar de pé. Ezequiel profetiza e aqueles ossos se colocam de pé. Os tendões crescem, a pele cresce, a carne cresce, cabelo cresce, unha cresce. Cresce tudo. Só que quando se colocou de pé faltava uma coisa, o Espírito. Então Deus manda Ezequiel profetizar o Espírito para soprar dos 4 ventos sobre aqueles ossos. Porque faltava uma coisa naquele exército. Porque era um exército. Era a casa de Israel. Era o reino de Jerusalém. Esse vale que a gente está vendo era um vale espiritual. A casa de Israel estava morta espiritualmente. Não existia vida mais. Não existia luz mais neles. Não existia brilho no rosto mais. Era treva. Era escuridão. Enquanto o crente está vivendo nessa escuridão, nessa treva. Oh glória. Quantos de nós já passamos por esse momento a qual estamos um vale seco? Coloca o joelho para dobrar no chão e não cai nem uma lágrima. Vai para a igreja e não consegue abrir a boca para dar um glória. É o vale. É a sequidão. Parou de buscar, parou de orar, parou de clamar, parou de buscar o nome dele. Mas Deus sempre vai levantar um Ezequiel para profetizar na tua vida.
Deus sempre vai levantar um Ezequiel para profetizar na tua vida e dizer: levanta, tu é um homem de Deus, tu é mulher de Deus, tu tens chamado, tu tens chamada. Mas hoje em dia a gente vê tanto profeta que só se levanta para dizer que a gente não é nada, para dizer que não vale a pena mais, para dizer que não tem solução mais. Mas Deus sempre vai levantar uma geração de Ezequiel que olha para o vale e profetiza. Deus sempre vai levantar uma geração. Deus sempre vai levantar um Ezequiel para profetizar na tua vida e dizer: anima-te, esforça-te, tu tens chamada, tu é um vaso na mão de Deus, tu é precioso na mão de Deus. Deus, Ele te chamou e te escolheu. Não fica aí prostrado não. Não fica aí deitado não, não fica aí parado não. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te escolheu. Ainda que esteja passando pelo vale, mas Deus, Ele te chamou. Vou encerrar. Ezequiel profetizou. Deus fez os ossos ficarem de pé. Colocou o Espírito. Deus, Ele está dizendo para mim e para você, ainda existe uma solução. Ainda existe um caminho. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele tem um plano e um propósito na tua vida. Eu vou orar para encerrar essa mensagem. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai, por falar comigo e com esse irmão, essa irmã que vai ouvir essa mensagem. Fala para os nossos corações a cada momento e nos levanta, ó Deus, para ser como Ezequiel, olhar e saber que ainda que esteja passando pelo vale, mas o Senhor está segurando na nossa mão. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus venha falar no teu coração grandiosamente. Aleluias.